Nós todos amamos cachorros, claro que sim! Eles são os melhores amigos do homem, mas acredite, alguns deles não podem ser nossos amigos. E por quê? Porque certos governos decidiram assim. Estes são os cães mais proibidos do mundo. Número 20. Dogo argentino. Como o nome já sugere, o dogo argentino é uma raça criada na Argentina, na América do Sul. Originalmente, eles foram desenvolvidos para caçar e eliminar pumas, o maior predador da região. Em resumo, esses cães foram moldados para proteger os rebanhos, abatendo os felinos que atacavam os animais dos fazendeiros argentinos. Quando um puma se sente ameaçado, ele se ergue nas patas traseiras para parecer maior. Essa é a posição de ataque. Se você um dia presenciar isso, a dica é simples: corra! Mas o dogo argentino foi treinado para fazer exatamente o contrário. Ele salta direto no pescoço do puma, trava a mordida na jugular e não larga até o animal desmaiar pela perda de sangue. Isso mostra como o dogo é incrivelmente poderoso, destemido, leal e devotado. Uma raça impressionante e perigosa se não for educada da forma correta. Por esse motivo, é proibida em muitos países. Eles podem ser guardiões perfeitos, mas não são indicados para donos inexperientes. Se a pessoa não souber controlar um dogo argentino, acidentes graves podem acontecer. Seus instintos são extremamente precisos, o que significa que ele não hesita em atacar quando percebe uma intenção maldosa. Número 19. Pitbull. Os pitbulls são proibidos no Reino Unido. O motivo? Eles estão entre as raças mais perigosas do planeta. Em 1991, o governo britânico decidiu bani-los depois de uma série de ataques extremamente violentos. Entre 1981 e 1991, foram registrados 15 ataques fatais na Inglaterra e no país de Gales. Algumas vítimas eram crianças inocentes. O mundo ficou chocado ao ver pitbulls saudáveis e aparentemente bem cuidados simplesmente surtarem, atacando pessoas sem nenhum motivo aparente. Era como se eles simplesmente desligassem a chave e entrassem em modo de ataque. É importante lembrar que os pitbulls foram originalmente criados para lutas. Ou seja, se hoje têm fama de agressivos, é porque foram moldados assim pelo ser humano. Ainda assim, nem todos são assassinos natos. Mas diante de um, você arriscaria confiar? Eles são puro músculo, com uma das mordidas mais fortes do mundo canino. A grande maioria dos ataques de cães registrados envolve pitbulls. Definitivamente não é uma raça com a qual se deve brincar. Número 18. Fila brasileiro. O fila brasileiro, também chamado de mastim brasileiro, é um cão enorme e muito poderoso, conhecido mundialmente por sua impressionante habilidade de rastreamento. Só que esse talento tem uma história bem sombria. No século XVIII, durante o período colonial, a escravidão era legal e comum no Brasil. E adivinha só, o fila foi usado para caçar escravizados fugitivos e devolvê-los aos senhores. Em outras palavras, era treinado para perseguir pessoas. Esse passado terrível deixou marcas. O fila é uma raça extremamente agressiva e de temperamento explosivo. Atualmente, é usado como cão de guarda, de pastoreio e também na caça de animais grandes. No entanto, ele não costuma matar a presa. Em vez disso, imobiliza e espera pelo caçador, exatamente como fazia ao capturar os escravizados. No passado, também foi usado para caçar onças pintadas, o que prova sua força impressionante. Sem dúvidas, não é um cão com o qual alguém queira se meter. Número 17. Malamute do Alasca. Este é um dos maiores cães de tração do Ártico, criado para puxar cargas pesadíssimas em trenós. O Malamute do Alasca foi desenvolvido com dois objetivos principais: força e resistência. O nome da raça vem do povo Malemute, da região de Norton Sound, no Alasca. São cães extremamente leais e afetuosos, mas também incrivelmente fortes. Suportam tempestades de neve como se fosse nada, chegando até a aproveitar o frio intenso. Eles foram projetados para trabalhar sem parar, até a exaustão. Por isso, exigem níveis altíssimos de atividade física. Além disso, podem ser nervosos e insistentes, o que os torna imprevisíveis. Com tanta força, são capazes de puxar cargas que parecem impossíveis. Se irritados, conseguem enfrentar praticamente qualquer coisa. Algumas cidades dos Estados Unidos proíbem ou limitam a posse da raça, justamente porque têm um instinto de caça muito aflorado. Isso significa que atacam instintivamente qualquer coisa que considerem ameaça. E isso pode ser fatal. Número 16.
Rottweiler. O nome completo dessa raça é Rottweiler Metzgerhund, que significa literalmente cão de açougueiro de Rottweil. Se esse nome já soa intimidador, espere até conhecer a história. No passado, os Rottweilers eram usados para conduzir rebanhos e puxar carroças carregadas de carne até os mercados. Eram de fato os ajudantes oficiais dos açougueiros. Hoje são muito utilizados como cães de busca e salvamento, de guarda e até pela polícia. E não é à toa. O Rottweiler é incrivelmente inteligente e uma das raças mais fortes do mundo. É robusto, musculoso e extremamente leal, sempre disposto a proteger sua família. Em outras palavras, não é uma boa ideia mexer com alguém que tem um Rottweiler em casa. Esses cães podem causar grandes estragos se necessário. Por isso, são proibidos em vários estados dos Estados Unidos, incluindo Alabama, Carolina do Norte e do Sul, Washington e Nova York, entre outros. Quando criados e treinados corretamente, podem ser calmos e responsáveis. Mas a má reputação começou quando a raça foi criada em larga escala e pessoas sem preparo começaram a ter cães tão poderosos. Resultado: muitos Rottweilers acabaram mal socializados e, consequentemente, perigosos. Número 15. American Staffordshire Terrier. O American Staffordshire Terrier, também conhecido como Amstaff, é sem dúvida uma das raças mais controversas e debatidas do mundo canino. Existem mais de 11 países que possuem legislações rígidas sobre a posse desses cães. Em alguns lugares, a proibição é total, ou seja, você simplesmente não pode ter um Amstaff. Já em outros, há exigências complexas, como licenças especiais, registros em órgãos de controle e até seguro obrigatório de responsabilidade civil para que uma pessoa possa mantê-lo em casa. Apesar de toda essa fama negativa, curiosamente o Amstaff também figura entre os cães mais populares em rankings internacionais de adoção e criação. É uma contradição enorme. Ao mesmo tempo em que é visto como ameaça pública em algumas regiões, em outras, é exaltado como um dos melhores cães de companhia. Fisicamente, não se trata de uma raça tão grande quanto outras que aparecem nesta lista. Os exemplares costumam medir algo em torno de 43 a 48 centímetros de altura até a cernelha e pesam entre 18 e 32 quilos, o que os coloca numa faixa intermediária. O temperamento, de acordo com o American Kennel Club, também não deveria assustar. São descritos oficialmente como confiantes, inteligentes, amigáveis e de boa índole. Na prática, quem já conviveu com um Amstaff sabe que eles podem ser extremamente apegados às pessoas e se adaptar muito bem à vida familiar. Gostam de viver dentro de casa, participam da rotina como verdadeiros membros do lar e acompanham seus donos em praticamente qualquer lugar, seja em atividades ao ar livre, caminhadas no parque ou até mesmo em viagens. São ativos, brincalhões e têm energia de sobra para esportes e atividades físicas. Mas, se tudo isso é verdade, por que então eles são proibidos em tantos países? A resposta está na força descomunal que possuem em relação ao porte físico. Embora a maioria seja dócil, quando um Amstaff tem um surto de agressividade, geralmente associado a uma criação falha ou a traumas, a consequência pode ser devastadora. Um simples ataque pode causar ferimentos gravíssimos, justamente porque o cão reúne músculos fortes, resistência e uma mordida potente. É por isso que legislações preferem pecar pelo excesso e colocar a raça em listas de cães perigosos. Número 14. Cuvaz. À primeira vista, o Cuvaz pode parecer apenas um cão elegante, sereno e até angelical, por conta de sua pelagem branca e farta. Porém, por trás da aparência nobre, esconde-se um dos guardiões mais territorialistas e temperamentais do mundo canino. Essa combinação de beleza, tamanho avantajado e instinto protetor intenso é o que torna a raça uma escolha arriscada para famílias desavisadas. Um Cuvaz não é um cão silencioso e retraído por timidez, mas sim porque prefere observar, analisar e só agir quando acha necessário. Isso pode enganar muitos tutores iniciantes, que interpretam a calma como docilidade. Na realidade, esses cães carregam uma energia imensa e uma teimosia considerável. Para uma pessoa que não tem pulso firme ou experiência com raças dominantes, o Cuvaz pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Historicamente, a origem dessa raça é fascinante. Há registros que remontam à Mesopotâmia e às estepes dos Montes Urais por volta de 2000 anos antes de Cristo.
Quando as tribos magiares conquistaram o território que hoje é a Hungria, levaram consigo esses cães conhecidos como coaça ou cão do cavalo, já que acompanhavam cavaleiros e protegiam os rebanhos. Desde então, o cuvaz manteve o mesmo instinto de guardião feroz, sendo usado por séculos para proteger propriedades e animais contra predadores. Na atualidade, é um cão que pode chegar facilmente a 50 quilos ou mais, com corpo robusto, musculatura firme e coragem para enfrentar qualquer ameaça. Não à toa, em diversos países da Europa e em vários estados americanos, a posse do cuvaz é proibida ou severamente limitada. Ele exige socialização desde filhote, treinamento consistente e uma convivência com donos que saibam impor autoridade de forma equilibrada. Em resumo, ter um cuvaz é como dirigir um carro esportivo superpotente. Lindo, impressionante e emocionante, mas que nas mãos erradas pode ser um perigo enorme. Por isso, nunca é bom provocar ou subestimar alguém que tenha esse cão em casa. Número 13. Chow Chow. Os Chow Chows são conhecidos mundialmente por duas características curiosas. São considerados a raça mais limpa entre os cães e, ao mesmo tempo, estão entre as mais antigas, com raízes históricas na China milenar. Mas para além da higiene e da tradição, esses cães guardam um lado guerreiro que pouca gente imagina. Na antiguidade, o Chow Chow não era apenas um animal de estimação de aparência exótica. Eles eram usados como cães de guerra, lutando ombro a ombro com soldados em batalhas. O pelo espesso e denso não servia apenas para deixá-los bonitos. Funcionava como armadura natural, protegendo-os de temperaturas extremas e de ferimentos em combate. Com personalidade independente, eles lembram muito mais um gato do que um cão típico. Não são do tipo que correm para fazer festa a estranhos. Pelo contrário, são reservados, distantes e até frios em algumas situações. Essa característica, no entanto, os torna guardiões naturais. Um Chow Chow dificilmente permitirá que alguém estranho se aproxime sem demonstrar resistência. A aparência fofa, que faz lembrar um urso de pelúcia, pode enganar os desavisados. Mas, na realidade, trata-se de um animal que carrega em sua linhagem o instinto de combate. Sem socialização desde cedo, pode desenvolver agressividade contra outros cães e até contra pessoas. Quando se sente ameaçado ou percebe risco para a família, reage de forma feroz e determinada. Ou seja, por trás da carinha de pelúcia, o Chow Chow é na verdade um guerreiro nato, com instinto aguçado e coragem para atacar caso seja necessário. Número 12. Doberman Pinscher. O Doberman Pinscher é um dos cães mais icônicos quando o assunto é intimidação. Sua simples presença já impõe respeito. A raça surgiu por volta de 1890 na Alemanha, pelas mãos de Carl Friedrich Dobermann, um cobrador de impostos que decidiu criar um cão protetor para acompanhá-lo em seu trabalho. Afinal, poucos cargos despertam tanta antipatia quanto o de recolher tributos. O resultado foi um animal elegante, ágil e incrivelmente eficiente em proteção. O Doberman reúne força muscular, inteligência e uma postura sempre alerta. É um cão que transmite seriedade apenas pelo olhar penetrante e pela postura firme. Entre suas habilidades impressionantes, destaca-se a velocidade. É o 8º cão mais rápido do mundo, chegando a mais de 50 km por hora. Além disso, sua audição é extraordinária, captando sons a mais de 200 metros de distância. Essas características fizeram com que fossem usados como cães de guarda durante a Segunda Guerra Mundial, patrulhando bases e acompanhando soldados em combate. Apesar de não ser o maior entre os mastins, é considerado um dos mais perigosos, porque sua combinação de reflexos rápidos, coragem e capacidade de ataque o torna imprevisível. Diante de sinais de ameaça, o Doberman reage sem hesitar, podendo causar ferimentos graves. Por isso, em vários estados americanos, como Geórgia, Kansas, Kentucky e Louisiana, entre outros, há restrições ou proibições de posse. É uma raça que exige respeito e cautela. Quem não tem experiência ou confiança no manejo de cães poderosos dificilmente consegue lidar com um Doberman equilibrado. Número 11. Perro de presa canário. O presa canário é uma raça mastim imponente, originária das Ilhas Canárias, território espanhol próximo ao continente africano. Desde sua origem, foi criado como cão de guarda e pastoreio, mas infelizmente também esteve ligado às lutas de cães, algo oficialmente proibido desde 1936, embora ainda existam relatos de práticas clandestinas. Sua força é impressionante.
A cabeça é larga, quadrada e com mandíbulas potentes, capazes de deixar marcas permanentes em qualquer vítima. Quando se apoia nas patas traseiras, o presa canário pode ser mais alto do que muitos adultos, aumentando ainda mais a sensação de intimidação. Casos de ataques fatais envolvendo a raça já foram registrados, inclusive em 2017, quando uma mulher perdeu a vida após ser atacada por 3 desses cães. Ao mesmo tempo, sua movimentação lembra a de um felino, com controle absoluto de cada passo, o que o torna ainda mais perigoso nas mãos erradas. Não é um cão para qualquer pessoa. Exige treinamento consistente e experiência por parte do tutor. Para iniciantes, pode ser um verdadeiro risco. O presa canário, em resumo, é um gigante que une força bruta com precisão, e por isso é visto em muitos países como uma raça proibida ou de posse restrita. Número 10. Tosa Inu. Pouca gente conhece o Tosa Inu, mas essa raça japonesa é simplesmente um colosso. Foi criada no século XIX com um propósito específico: ser um cão de luta. Até hoje, no Japão, é a única raça oficialmente permitida para participar de combates caninos, o que já basta para entendermos sua reputação. Fora do Japão, no entanto, a história é bem diferente. Em muitos países, possuir um Tosa é proibido ou altamente restrito, justamente porque ele é considerado uma das raças mais perigosas já desenvolvidas. Fisicamente, eles variam de tamanho dependendo da região de criação. No Japão, costumam pesar cerca de 60 quilos, mas em países ocidentais os exemplares chegam facilmente a 90 quilos, praticamente o dobro, formados de puro músculo. O foco dos criadores sempre foi aumentar porte e força, criando cães verdadeiramente intimidadores. Por terem sido selecionados para combates, ainda hoje carregam esse instinto de luta. Muitos Tosas são treinados desde filhotes para reagir com agressividade, o que os torna incontroláveis para donos inexperientes. Contra outros cães, o resultado costuma ser devastador, mas até pessoas podem se tornar alvo de ataques se o animal não for bem conduzido. Em resumo, o Tosa Inu é uma máquina de combate canino, um cão poderoso, raro e ao mesmo tempo extremamente perigoso se não estiver nas mãos certas. Número 9. Mastim napolitano. Esse mastim magnífico vem da região de Nápoles, na Itália. Embora possam ser dóceis, quando atingem o tamanho adulto, tornam-se gigantes que podem representar perigo para animais menores e até para crianças. Se não receberem educação e socialização desde cedo, podem desenvolver distúrbios de comportamento, tornando-se ameaçadores até mesmo para seus próprios donos. E convenhamos, ninguém quer enfrentar a fúria de um cão desse porte. Não por acaso a raça é proibida em lugares como Singapura e em alguns estados americanos. Em outras regiões, só pode ser adotada após o animal passar por avaliação psicológica, e muitos simplesmente não passam no teste. Na fase adulta, os mastins napolitanos pesam entre 50 e 70 quilos e medem até 70 centímetros de altura no ombro. É um cão impressionante em todos os sentidos, e assustador também. Número 8. Cane Corso. O cane corso pertence à família dos mastins e é considerado um dos mais obedientes e fáceis de treinar desse grupo. Apesar da aparência intimidadora, são muito afetuosos com a família e bons com crianças. Mas, diante de estranhos, podem reagir de forma totalmente diferente. São cães desconfiados e exigem aproximações cuidadosas. Além disso, necessitam de muito estímulo físico e mental. Para quem não tem tempo ou paciência, definitivamente não é a escolha certa. Muita gente os acha assustadores. E com razão. Os cane corso descendem diretamente dos grandes molossos romanos, usados em guerras ao lado dos soldados do Império Romano. São verdadeiros tanques de músculo e força. Pesando cerca de 50 quilos, não é nada recomendável desafiá-los. Por isso, estão banidos ou limitados em diversas grandes cidades dos Estados Unidos. Número 7. Pastor alemão. Em muitos países, como Estados Unidos, Irlanda, Islândia, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos, o pastor alemão é proibido ou tem posse restrita. Isso não é por acaso. Existe um motivo claro para ele ser a raça mais usada em trabalhos policiais. Esses cães são trabalhadores incansáveis, rápidos e capazes de entrar em modo defensivo em questão de segundos. Houve casos de pastores alemães que se tornaram agressivos, e é justamente por isso que treinamento e socialização são tão importantes. Se encontrar um pastor alemão agressivo, a recomendação é não se aproximar. Eles são considerados a realeza canina. Inteligentes, leais, confiantes e incrivelmente corajosos.
São capazes de se arriscar sem pensar duas vezes para proteger quem amam. Isso os torna guardiões perfeitos em praticamente qualquer lugar do mundo. Embora possam ser reservados com estranhos, são extremamente afetuosos com a família e ótimos com crianças. Mas se um intruso aparecer, não hesitam em atacar. Além disso, aprendem rapidamente diversos comandos e adoram estar ocupados, sempre com alguma função importante. Número 6. Rhodesian Ridgeback. Esse cão tem posse proibida ou restrita em estados como Michigan e Wisconsin, nos Estados Unidos. É membro da família dos Hounds e tem uma aparência imponente e marcante. O Rhodesian Ridgeback foi criado na África do Sul como cão de caça, combinando força, velocidade e inteligência. É facilmente reconhecido pela faixa de pelo mais escura que percorre sua coluna, a famosa crista, que dá origem ao nome. A raça surgiu a partir do cruzamento de diversas outras, o que a torna única. Essa mistura garante grande resistência e saúde, mas também imprevisibilidade e inquietação. São cães extremamente velozes e precisam de muito exercício ao ar livre. Caso contrário, podem desenvolver comportamentos indesejados que levam à agressividade. Apesar do instinto caçador muito aguçado, podem ser dóceis quando bem cuidados e treinados. No entanto, não são recomendados para pessoas sedentárias. São animais leais e devotados, e justamente por isso podem se tornar perigosos quando sentem que a família está em risco. Número 5. Mastim tibetano. Os mastins, em geral, são cães dominantes, e o mastim tibetano não foge à regra. Essa característica torna o treinamento complicado, já que dificilmente aceitam ordens. E quando falamos de um cão desse tamanho, isso pode ser um grande problema. Eles são pesados, com pelagem densa e longa, e assumem naturalmente a posição de líderes da casa. Para estabelecer autoridade sobre eles, é preciso firmeza, paciência e dedicação. Criam laços profundos com a família e levam muito a sério o papel de protetores. Não pensam duas vezes antes de se colocar em risco para defender quem amam. São independentes, não exigem afeto constante e, justamente por isso, muitas vezes passam a impressão de serem frios. No entanto, se provocados, podem se tornar extremamente perigosos. Por esse motivo,